Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? E antes de mais nada, eu espero que vocês curtam o canal, se inscrevam e compartilhem o canal, né? E vamos que vamos, aí para sem mais delongas, vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre os 10 casos convincentes de crianças que alegaram reencarnação. O que você faria se seu filho de 4 anos de repente começasse a se lembrar de uma vida anterior? Você pode rir disso. Você pode levar isso a sério e consultar um especialista. Você pode entrar em contato com os pesquisadores da Divisão de Estudos Perceptivos da Universidade da Virgínia. Entre os 1.200 arquivos da divisão estão contos sobre crianças que afirmavam ser dublês, crianças nascidas com marcas de nascença correspondentes a feridas que levaram à morte de encarnações anteriores, e outros casos fascinantes. Embora alguns pesquisadores atribuam esses casos à reencarnação, nem todos o fazem. Outros atribuem esses contos de reencarnação infantil a falsas memórias, mentiras, impressionabilidade, dissociação ou busca de atenção. Considere os seguintes casos sobre crianças que afirmaram ter reencarnado de vidas anteriores. Vamos ao 10º lugar. Suleiman Andari. Nascido no Líbano em 1954, Suleiman relembrou uma vida anterior. Quando criança, Andrei afirmou até saber o nome de alguns de seus filhos desta vida anterior. Deve-se notar que Andrei nasceu em uma família drusa. Druze é uma religião derivada do Islã, que acredita na reencarnação. Andrei também se lembra de ter vindo da aldeia de Sharif, onde tinha um lagar de azeite. Por volta das 5 ou 6, a família de Andrei o ouviu murmurando nomes de pessoas durante o sono. Mais tarde, ele afirmou que esses nomes eram alguns de seus filhos. Aos 11 anos, Andrei se recusou a emprestar um livro porque se lembrava de uma política em sua vida anterior de não fazê-lo. Mais tarde, ele se lembrou do nome Abdallah de sua vida anterior. Com o tempo, Andrei optou por não falar sobre suas memórias, porque isso gerava provocações. Em 1967, Andrei visitou Sharif. Moradores de Garif confirmaram que um homem chamado Abdallah Abdul Hamdan era dono de uma prensa de óleo e morou lá. Andrei também reconheceu vários marcos enquanto estava lá. 9. Tai. O professor Onkado Masayuki é um professor de linguística japonês que publica a pesquisa Casos de Reencarnação Infantil. Um dos casos Masayuki mais convincentes envolve uma entrevista realizada em 2015. A vida anterior foi a de uma mulher com 3 filhos, incluindo uma filha amada. Tragicamente, a mulher faleceu em 1993, no ano seguinte. A filha se casou, mudou-se e teve Tai. Em 1996, Tai lembrou Atsuko de sua mãe. Quando Atsuko entregou uma foto de Midori para Tai, de 2 anos, alegando esta é a sua avó, a criança respondeu: eu, semelhante ao caso de Andari. A família de Atsuko praticava o Zen, uma religião que acreditava na reencarnação. Quando Tai tinha 3 anos, Atsuko sofreu um período de depressão por causa de sua mãe. Um dia, enquanto caminhava com Tai, Atsuko ouviu Tai dizendo: tenho que animá-la. Atsuko relatou sentir como se sua mãe tivesse retornado. Mais tarde, quando Masayuki entrevistou Tai novamente quando ela estava no final da adolescência, ela não conseguia se lembrar de Midori ou de sua vida anterior. 8. James Lineker. Aos 2 anos de idade, em 2001, James Lineker fez declarações de que se lembrava de uma vida anterior, durante a qual foi um piloto americano da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu depois que o pai do menino o levou para visitar o Cavanaugh Flight Museum. A criança, mais tarde, começou a ter pesadelos sobre um incêndio em um avião. No mesmo ano, James afirmou que havia jogado seu avião de um barco chamado Natoma. Em sua vida anterior, James já mais tarde identificou sua encarnação anterior como a de Jack Larsen, enquanto folheava um livro sobre Iwo Jima. A criança Terra localizou onde o avião de Larsen foi abatido.
O ceticismo foi atraído para o caso de Leninger nos últimos anos. Os críticos argumentaram que o caso carece de valor explicativo ou probatório. Além disso, os críticos argumentam que os pais do menino são os que fornecem o detalhe. E aí, gente, o que vocês acham? Dorothy Eide. Nascida em 1904, na seção de Blackheath, em Londres, Dorothy Eide sofreu uma queda grave aos 3 anos de idade. Enquanto olhava fotos no Museu Britânico com sua família, Eide viu uma fotografia. Seu Sete, um faraó egípcio. Eide afirmou que o lugar retratado na foto era sua casa. Ela então caminhou pelo museu beijando os pés da estátua egípcia. Aos 15 anos, Eide teve um sonho em que conheceu a múmia do faraó Sete I. Eide afirmou que o faraó a fez lembrar de sua vida anterior. Comportamento estranho de Eide, incluindo sonambulismo, resultou em sua internação em um sanatório. Várias vezes, Eide mais tarde adotou o nome de On-Set e tornou-se um conhecido egiptólogo. Sexto, YTK. No final de 1960, um homem MMS residia com sua esposa em uma base da Força Aérea. Em 1968, MMS estava envolvido em um exercício de treinamento de paraquedas quando caiu de um avião. Infelizmente, ele pousou muito perto da borda do campo de aviação e caiu em um lago de 4,5 metros de profundidade, levando à morte. Vários anos após a morte de MMS, sua viúva se casou com um dos camaradas de MMS. A mulher mais tarde deu à luz a um menino, YTK. O bebê tinha defeitos congênitos e marcas de nascença, e que pareciam como marcas de corda ao redor de sua perna. Aos 3 anos, YTK começou a falar sobre cair do céu, ficar preso em uma corda e morrer. Aos 5 anos, YTK parou de falar sobre suas memórias. Completamente durante a infância, YTK morou na base onde ocorria o paraquedismo e dormia em uma cama suspeita no teto por cordas de paraquedas. Sua mãe relatou que YTK não sabia nada sobre a morte de seu pai. Quinto, vamos para o quinto aqui. Shiva Tripathi. Sumitra Singh morava com o marido Uttar Pradesh, na Índia, em 1985. Singh experimentou uma perda de consciência com revirar os olhos e cerrar os dentes. Às vezes ela falava durante os encontros. Certa vez ela previu que morreria em 3 dias. 3 dias depois ela parecia morrer. Após um período de confusão, Shimit começou a agir de forma diferente. Ela falhou em reconhecer aqueles ao seu redor e atendia pelo nome de Shiva. Ela também afirmou que foi assassinada por seus sogros de Dibyapur, na Índia. Singh também rejeitou seus filhos. Singh afirmou mais tarde que muitos detalhes correspondiam a uma mulher que morreu violentamente em 1985. Singh mais tarde foi para Sharipura, onde ela foi reconhecida por um homem que alegou que ela era sua filha. Nessa época, ela também começou a ler e escrever. Embora tivesse pouca instrução, o Indian Express publicou detalhes sobre o caso em 1985. Manisha. Em 2005, uma menina de 4 anos chamada Manisha entrou na casa de uma família no sul da Delhi, na Índia. A menina alegou ser a filha do casal Suman, que faleceu aos 15 anos de febre tiroide, em 2000. A menina acabou morando com um casal que ela dizia ser seus novos pais. A criança nasceu de um casal perto de Rajasthan, na Índia. Aos 2 anos, a menina disse aos pais que havia reencarnado. Mais tarde, ela contou aos seus pais biológicos sobre o seu nascimento anterior e os nomes de seus novos pais. Terceiro, Cameron Macaulay. Macaulay nasceu em Glasgow, na Escócia, em 2000. Aos 2 anos, Macaulay começou a falar sobre uma vida anterior, na remota ilha da Barra, pouco conhecida. A ilha da Barra está localizada às Hébridas, exteriores da Escócia. A criança logo começou a exigir que ele fosse para a Barra com sua outra família, sobre a qual poderia fornecer vários detalhes, inclusive o sobrenome da família, Macaulay. Também afirmou que seu pai anterior havia sido atropelado e morto por um carro.
Aos 5 anos, Macaulay foi para a Barra, onde a criança localizou a casa dos Robertson. Enquanto estava dentro da residência, a criança ficou muito triste. O menino disse à mãe que seria falta da mãe anterior. Vamos para o segundo. Lucas Hummel. Em 2017, Lucas Hummel, de 2 anos, começou a se preocupar com a sua segurança na casa de sua família, em Cincinnati. A criança também chamou uma Joaninha de Pan, embora sua família não conhecesse nenhuma outra Pans. Pouco depois, a criança começou a nomear tudo, desde brinquedos a desenhos como Pan. Luke também começou a afirmar que já havia sido uma garota de cabelo preto e costumava usar brincos. Quando a família perguntou quem era Pan, o menino respondeu que era o nome dele em uma vida anterior. O menino afirmou que Pan morreu e foi para o céu, viu Deus e que Deus finalmente enviou o espírito de volta à terra, como Luke. Estranhamente, a família da criança não era religiosa e nunca havia discutido assuntos religiosos na frente dele. O menino revelou mais tarde que havia morrido em um incêndio ao pular de um prédio em Chicago. A criança nem sabia onde ficava Chicago. A mãe do menino, mais tarde, pesquisou o Paston Hotel, um edifício que abrigava principalmente afro-americanos em Chicago. Em 1993, ocorreu um incêndio na propriedade e prendeu muitos de seus moradores no andar superior. Vamos para a primeira. Bhajan Chand. Nascido no norte da Índia em 1912, Bhajan Chand era chamado de Vishwanath por sua mãe. Isso ocorre porque a mulher visitou o templo de Yashana antes de o menino ser concebido, aos 10 meses de idade. Chand ouviu a sua família discutindo Pirimti, que é uma cidade maior a 50 quilômetros do Nordeste. A criança gradualmente começou a falar sobre Pirimti e muitos outros detalhes. Sobre sua vida anterior, o menino até deu seu nome anterior, Leshnarai. Aos 4 anos, Chand foi levado para uma cidade perto de Pilibhit. Ao retornar, a criança ouviu o nome Pilibhit ser pronunciado e exigiu descer do trem. Seu pedido foi recusado. Quando a criança finalmente visitou a cidade, reconheceu vários locais e fez declarações adicionais sobre sua vida anterior. A criança também aprendeu que podia tocar um tipo de tambor que nunca tinha visto antes. À medida que envelhecia, Chand começou a perder as memórias de sua vida anterior. Depois de várias entrevistas com a família Chand, o pesquisador de reencarnação Ian Stevenson finalmente entrevistou Chand, de 40 anos, em 1969. Chand expressou a perspectiva de que sua vida anterior era melhor porque ele tinha mais dinheiro e mais liberdade. E aí, gente, o que vocês acham? Espero que vocês curtam o canal, compartilhem, se inscrevam no canal, que é um canal novo, vamos fazer esse canal crescer. Beleza, gente? Obrigado, até o próximo.